Tudo bom? Gostaria de falar hoje sobre a interpretação das parábolas. Para tanto, eu quero fazer uso deste livro aqui, Convite à Interpretação Bíblica, a tríade hermenêutica, história, literatura, teologia, publicado pela editora Vida Nova. O que são então as parábolas? As parábolas são histórias realistas que abordam situações do cotidiano, situações práticas, situações do dia a dia. Diferente da narrativa histórica, porque as parábolas em geral não são histórias reais, são histórias inventadas. Não quer dizer que aquilo que é contado realmente aconteceu. No entanto, há uma certa semelhança. Isso também não quer dizer que quando Jesus fala da parábola do bom samaritano, do moço que descia de Jerusalém para Jericó, bateram no menino, maltrataram o menino, os salteadores, não quer dizer que aquilo não poderia ter acontecido, ou que a estrada não era perigosa, ou que em algum momento algo como esse não aconteceu. Não quer dizer isso. No entanto, quando Jesus conta a parábola, o que queremos afirmar é que não necessariamente ele está falando de algo que aconteceu, porque as parábolas poderiam ser, e em geral eram, histórias inventadas. Tá bom? Então as parábolas, elas têm o objetivo de ensinar uma determinada lição. Por isso, as parábolas, elas têm um aspecto didático. Qual o propósito da parábola? Propósito didático. Elas são ditas, ensinadas, concebidas para ensinar determinada lição espiritual ou moral ao público específico. Então, falava-se uma parábola com o objetivo de ensinar uma determinada lição para aquele público específico. Ok? Então, Jesus usou as parábolas e usou as parábolas com o objetivo para fazer com que o ouvinte reagisse àquilo que Jesus estava dizendo. Contou Jesus uma parábola. É para só ouvir? Não, colega. É para reagir. Então Jesus contava a parábola para gerar uma reação no ouvinte. Claro que Jesus buscava uma reação positiva, mas nem sempre o ouvinte reagia da maneira que Jesus desejava. Mas o objetivo era gerar uma reação. Ok? Portanto, eu preciso ter em mente o seguinte, que eu não devo alegorizar a parábola. Não devo alegorizar. Eu só posso alegorizar a parábola, e é prudente, quando o texto indica a presença de alegoria, por parte do autor. Agora, se o texto não indica a presença de alegoria, qual é a minha atitude? Não alegorizar. Exemplo, contou Jesus a parábola do semeador. O semeador saía a semear. A semente caiu na terra, boa, a outra caiu na beira do caminho, a outra caiu entre os espinhos. Jesus contou a parábola e deu a interpretação da parábola, alegorizando a parábola. Ok, Jesus fez isso, então interprete a parábola dessa forma. Agora, se o autor não faz, não alegorize a parábola, porque você pode acabar não conseguindo interpretar o texto da maneira correta e acaba forçando o texto a falar aquilo que o texto não está falando. Ok? Então, geralmente as parábolas tratam de uma ou mais questões. Bem, quais são então as características das parábolas? Já disse isso. Prestou atenção? Aspecto cotidiano, terreno. Quase todas as parábolas são contadas no contexto em que as imagens se baseiam em detalhes terrenos, vida prática, olho no olho. Jesus falou de quê? Arado. O povo conhecia. Jesus falou de pesca, Jesus falou de agricultura, Jesus falou de construção. Isso era detalhes da vida prática, era algo comum, era o dia a dia deles. E eles sabiam o que Jesus estava falando, eles entendiam. Então Jesus tomou coisas do cotidiano para falar uma parábola. Concisão. Diferente das narrativas complexas, em geral as parábolas são mais simples, tá? Tem um objetivo, elas são mais simples, não muito complexas. Terceiro, moral principal e secundária. Há um aspecto moral principal e secundário nas parábolas. Quer comunicar alguma coisa, você precisa ter isso em mente para conseguir interpretar. Repetição. Jesus, quando contava a sua parábola, algumas vezes ele usou de repetição. E qual é o objetivo da repetição? Repetição tem o objetivo de salientar, de trazer ênfase, de enfatizar.
Então, se Jesus repete, é porque ele quer dar ênfase a um ponto principal da parábola. Exemplo, a confissão dupla do filho pródigo. Jesus mostra essa confissão dupla para trazer uma certa ênfase ao texto que está sendo ensinado. Conclusão, na maioria dos casos também, Jesus usava uma sentença concisa para concluir a parábola. Jesus contou a parábola, ele ia concluir a parábola, ele citava uma sentença concisa que englobasse aquilo que ele disse. Lucas 12, 21, disse Jesus: assim é aquele que ajunta tesouros para si, mas não é rico diante de Deus. Pronto! Ele contou a parábola e concluiu de maneira simples e concisa, trazendo a comparação. Assim é aquele que ajunta tesouros para si, mas não é rico diante de Deus. Ok? Preste atenção nisso, que vai certamente lhe ajudar. Relação com o ouvinte. O principal propósito das parábolas é suscitar uma reação, positiva ou negativa naquele que está ouvindo. Tem gente que não gosta. Ah, Jesus contou a parábola, vai ficar triste, vai sair meio cabeça baixa, meio fazendo bicinho, né? Mas ele quer trazer uma reação para o ouvinte. Então a parábola tem o objetivo de proporcionar uma reação do ouvinte, positiva ou negativa, ok? Inversão da expectativa. Por que inversão da expectativa? Porque muitas vezes os elementos inesperados, né, contém nas parábolas elementos inesperados que obrigam o ouvinte a reconsiderar o curso de sua ação ou atitude. Às vezes Jesus conta uma parábola e a síntese da parábola ou a lição da parábola é diferente daquilo que o ouvinte deseja ouvir. Vai de encontro à perspectiva do ouvinte. Vai de encontro ao que o ouvinte esperava. Então Jesus busca que ele reconsidere a sua ação. Ok? Isso é inversão de expectativa. Escatologia centrada no reino, em geral, o fio que une as parábolas é a ideia do reino de Deus. Há uma ética do reino também presente nas parábolas, ok? Que exige um padrão ético mais elevado do ouvinte. E por fim, as parábolas falam também de Deus e salvação, aonde refletem o fato de que Deus, em todas as formas que ele é representado na parábola, é um Deus nas parábolas, é um Deus cheio de graça que oferece perdão e salvação. Então, Jesus vai usar representações na sua parábola para falar a respeito de Deus. Rei, proprietário, pai, juiz, tá? Ele vai falar para se referir a respeito de Deus e a respeito da salvação. Leia com atenção e observem isso. Quais são os princípios básicos da interpretação de uma parábola ou das parábolas? Primeiro, atentar ao significado natural da história. Eu disse o quê? Atentar ao significado natural. O que o texto está dizendo? Leia o texto. Respira, pulmão de ar, e leia o texto com atenção. Atente ao significado natural do texto, da história. Leia com atenção, tranquilo, na paz do Senhor Jesus, para que você consiga interpretar de maneira correta. Segundo, identificar o problema, a pergunta ou a situação que originou a parábola. Qual é a pergunta que deu início à parábola? Exemplo, parábola do bom samaritano. Disse o cidadão: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Disse Jesus: ama a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, e o próximo como a ti mesmo. Disse o rapaz, então, quem é o meu próximo? Ora, qual é a pergunta? Quem é o meu próximo? Então Jesus vai contar a parábola para quê? Para responder quem é o próximo desse cidadão. Então eu preciso olhar qual o problema, a pergunta, a situação que deu início, que deu origem à parábola. Quando eu vejo a pergunta que deu origem à parábola, isso me possibilita interpretar a parábola de maneira correta. Então ele vai contar a parábola para responder aquilo que ele foi questionado. Identificar a principal verdade que a parábola ilustra. Qual é a principal verdade? É amor, é graça, é perdão, é amizade, é reino de Deus, é salvação. A principal verdade da parábola. Leia com atenção. Identifica a principal verdade. E o ponto 4 está diretamente relacionado com o 3.
confirmar o tema principal da parábola por meio de um ensinamento. O que está sendo ensinado? O ensinamento confirma esse tema? Ah, confirma. Por fim, o que eu devo fazer? Observar a reação implícita ou explícita do ouvinte. Como o ouvinte reagiu à parábola. Já até disse. Ficou triste? Ficou alegre? Gostou? Não gostou? Qual é a reação do ouvinte? Então, eu observo a reação do ouvinte e, diante da reação do ouvinte, isso me ajudará a entender a parábola. Então, eu tenho que observar o problema, o tema principal, a reação do ouvinte e ler a parábola naturalmente, devagar. Isso vai me ajudar a interpretar certamente a parábola narrada nos evangelhos, tá? As parábolas que estão ali narradas. Que Deus abençoe, um abraço a todos, até uma próxima oportunidade.